me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, todos os dias a gente vai estar aqui com vocês ensinando um pouquinho sobre meditação e sobre o budismo, que é a área que eu me especializei. Isso que a gente fez chama refúgio, abrigo nas três joias. Lembrando que Buda é a pessoa que desperta, é a pessoa que acorda para a vida, acorda para o que está fazendo aqui, acorda para a realidade das coisas, consegue ver a realidade como ela é, ao invés de projetar. Dharma são os ensinamentos, a lei verdadeira, tudo que rege esse universo, essa realidade, todos os fenômenos. Não existe nada fixo, nada permanente, está tudo mudando, está tudo interligado numa rede infinita de causas e condições. E aquilo que a gente fala, faz e pensa, mexe nessa rede. E Sangha é a comunidade das pessoas que praticam, que se esforçam, que procuram viver de acordo com esses ensinamentos para acessar um estado de paz, que Buda chama de Nirvana, um estado de contentamento, de satisfação, de liberdade e de plenitude. Então todos os dias eu vou estar aqui ensinando você a meditar, a ter esse insight, esse olhar para dentro, para que você possa se conhecer, conhecer a própria mente, as próprias emoções, os sentimentos e acessar, conhecer, tocar, se fundir com a sua natureza verdadeira, com o seu ser mais profundo, com a parte mais íntima do seu ser, que a gente chama nossa natureza Buda, nossa mente Buda. Então vou ensinar vocês a meditar e cada dia a gente vai conversar sobre um tema que tem a ver com essa nossa caminhada espiritual. E o tema de hoje vai ser a água. Nossa mão, já a água? Pois é, a água que a gente usa para cozinhar, que a gente toma banho todos os dias. A água é altamente sagrada. Saber que existem várias formas de enxergar e de interpretar a água, segundo o budismo? Pois é, isso que eu vou estar falando para vocês hoje. Buda foi um príncipe que viveu na Índia 2.600 anos atrás. Ele era um homem, um ser humano com todas as características que um ser humano tem. Ele se dedicou a fazer meditação, a olhar para si de forma intensiva, a conhecer a si mesmo de forma profunda. E ele acessa a sua essência, a parte mais verdadeira do seu ser. E ele se torna um mestre da própria mente. Então a gente diz que Buda é o mestre, aquele que controla a si mesmo, que é capaz de controlar a própria mente. E o que ele vai ensinar? O que ele percebe da mente? Primeiro ele percebe que existem inúmeros níveis de consciência, existem inúmeros reinos nos quais a nossa mente passeia várias vezes por dia. Muitos, infinitos. Só que a termos de didática, ele enumera 6 níveis ou 6 reinos, onde a nossa consciência adentra e sai incessantemente de acordo com o nosso, que a gente chama karma, de acordo com as nossas ações. Então ele vai enumerar 6 reinos, existem 3 reinos que ele chama de inferiores, que são os reinos dos infernos, de sensações horríveis, de medos, tristezas, agonias, sofrimentos sem fim. Esse é o reino mais inferior de todos, e a nossa mente passa por lá às vezes. Um reino de crueldade, de perversidade, de tristeza, depressão, mas assim, as piores coisas que o ser humano pode experimentar é isso que ele chama do reino dos infernos. Depois tem o reino dos animais. Os animais, o que é? São os instintos. Quero dormir, quero sexo, quero comer, quero isso, quero aquilo. Não é um reino muito inteligente. Então, a gente também passeia, né, nesses níveis mentais, sempre que a gente está numa parte menos racional, mais animalesca de nós mesmos. Isso também faz parte da mente humana. E depois tem o reino que ele vai chamar dos asuras. Asuras são espíritos guerreiros, briguentos, que estão sempre criando casos, sempre usando a inteligência para o mal. Tem o reino dos espíritos famintos, que em japonês ele chama gaki. Eles são os bonequinhos representados com uma boca pequenininha, do tamanho de uma cabeça de alfinete, e com um ventre enorme, com uma barriga muito grande. E a ideia é que, por mais que eles consumam, por mais que eles comam e bebam, nunca vão ser saciados. Aquela fome nunca acaba. Então a gente também passa por esses reinos, pelo reino dos espíritos famintos. Quando a gente fica insatisfeito, quero mais, quero aquilo, não está bom. Quando o nosso eu nunca cessa de criar desejos e vontades. Então esse é o reino dos espíritos famintos. Depois tem o reino dos seres celestiais. Esse reino é um reino que está tudo bem, é o reino das pessoas ricas, saudáveis, onde está tudo certo, não tem problema, é um reino celestial. A única questão é que quando a gente passa por esse reino, está tudo tão bem, os nossos desejos são tão bem atendidos que a gente não acessa a sabedoria suprema, a sabedoria iluminada, a sabedoria espiritual. Porque está tudo bem mesmo, então por que eu vou me preocupar em acessar algum estado superior de consciência? Se eu já estou bem assim,
E por último tem o reino dos seres humanos. O reino dos seres humanos é esse aqui que a gente está agora. É o meu, é o seu, é o reino dos pés no chão, que a gente tem que pegar trânsito, lavar louça. Às vezes tem doença, tem problema, tem que lidar com morte, mas também tem coisa boa, tem relacionamento, tem criança, tem escola. Então esse é o reino dos humanos. E veja que Buda fala que o reino dos seres humanos é o melhor reino, o reino mais adequado para a gente desenvolver a iluminação. Então, desses 6 reinos, o reino dos infernos, dos animais, dos espíritos famintos, dos briguentos, dos celestiais e dos seres humanos, o melhor que tem para a gente circular, para a gente viver, é esse dos humanos, esse que a gente está agora. Da lucidez, da racionalidade, porque é nesse reino das pessoas comuns, das pessoas normais, aquela vida que a gente vive todo dia, a vida cotidiana, é essa vida que vai se revelar para nós a vida sagrada, a vida de Buda, a vida do universo. O caminho iluminado não está fora das questões normais de cada ser humano. Então é isso que a gente vai treinar aqui, a olhar nossa própria mente e perceber que às vezes em 1 minuto ou em 1 único segundo a gente entra e sai desses reinos incessantemente. E de acordo com as nossas ações, de acordo com aquilo que a gente chama de karma, a tendência de viver mais em um reino ou em outro de consciência vai ser maior ou menor, de acordo com aquilo que a gente faz, fala e pensa. E lembrando que esses 6 reinos são apenas didáticos, existem inúmeros níveis de consciência, mas a gente usa esses 6 para ilustrar. E de acordo com o reino que a nossa mente estiver passeando em cada momento, a gente vai ter interpretações diferentes da realidade. Não só das coisas, mas de tudo o que acontece. Então, as nossas interpretações, o nosso viés, vai depender dos nossos estados mentais, não é assim? Então, que a gente possa saber escolher e circular livremente para que a gente não fique preso em estados mentais negativos. E como hoje eu vou falar da água, eu dei essa introdução para falar que existem vários níveis de consciência que vão influenciar a nossa maneira de interpretar a vida. E vou contar para vocês que só da água pura, água limpa que a gente usa para tomar e para lavar roupa, existem 4 formas, segundo o budismo, de olhar para a água. Então, a primeira forma é como os dragões olham a água. Você já ouviu falar de dragão? Aqui no Brasil não é muito conhecido, né? Dragão são seres místicos, mágicos, que são os protetores das águas. Então, dizem que é o peixe, geralmente é a carpa, que é capaz de ir contra o fluxo da correnteza. Então, ela faz um esforço imenso para ir contra a correnteza, capaz até de subir a cachoeira. E o peixe que faz esse esforço, dizem que se torna um dragão. Isso representa a nossa capacidade de ir contra os nossos apegos, as nossas aversões, as nossas amarras, de contra aquilo que vai reforçar o nosso egóico, o nosso eu individual, o nosso eu pequeno. E quando a gente consegue ir contra essas tendências e chegar no topo da fonte, a gente se torna um dragão. Mas vendo de fora, o peixe que se tornou um dragão é um peixe comum. É uma carpa como qualquer outra, mas aquelas carpas que já se tornaram dragões são capazes de reconhecer que aquele peixe não é um peixe normal, que se tornou um peixe especial porque foi capaz de ir contra as tendências, as correntezas. Então, os dragões, que são os protetores da água, eles veem a água como seu lar, como sua casa, porque eles vivem lá. Então, essa é uma das 4 maneiras de ver a água, é como os dragões a veem, como a sua casa. Depois tem como os seres dos infernos veem a água. Lembra que eu falei antes que tem seres que têm reinos de insatisfação, de desejos sem fim, de vontades que nunca são saciadas, de espíritos famintos, de seres que vivem emoções doentias, infernais, coisas ruins. Então essas pessoas que estão vivendo nesses reinos, quando eles veem a água, eles não veem água. Dizem que eles veem pus, veem sangue, veem sujeira. Tudo isso vai depender do estado que o nosso coração e a nossa mente estiver diante da vida. Então, a maneira como os dragões veem a água, a maneira como os seres infernais veem a água e a maneira como os seres celestiais veem a água. Os seres celestiais é aqueles que estão tudo bem, estão saudáveis, têm suas necessidades atendidas. E essas pessoas vão ver a água como um néctar celestial, como um líquido cósmico, sagrado, divino, uma ambrosia, capaz de curar, de dar vida, de ser fonte. Então, essa maneira celestial de ver a água. E por último, tem como nós, humanos, vemos a água. Você sabe como os humanos veem a água? Os humanos veem a água como água, que é aquilo que eu estava falando mais cedo. No reino humano, a gente é capaz de ver as coisas como elas são, e não as nossas projeções. Nem de coisas melhores ou piores, a gente vê o que é como é, que a gente chama em japonês de nyose.
é assim como é. Mas será que a gente é capaz de ver a realidade como ela é? Ou a gente está sempre projetando nossos gostos, nossas preferências, nossas opiniões e nossos sentimentos? Será que a gente é capaz de ver as situações como elas são e nos adequarmos para atuar de forma adequada às necessidades? Ou a gente está sempre projetando e quando a gente projeta, a gente cria um viés, um filtro? Então, o que a gente treina aqui em meditação é a capacidade de ver sem essas lentes, sem pintar em cima, ver as coisas como elas são, ver as pessoas como elas são. É esse o reino dos humanos, capaz de ver a água pura, a água como água. Então, todos os dias eu vou estar aqui ensinando para vocês como dar esse insight, esse olhar para dentro, que em japonês a gente chama de Kensho, que é a mesma coisa que insight, que é o nome do nosso programa. In quer dizer para dentro, e sight quer dizer visão. Em japonês, esse Kensho quer dizer ver a mesma visão, e Sho, a sua natureza verdadeira, o seu ser verdadeiro, a sua essência. Ver quem você é. Isso a gente vê através da prática da meditação, que foi o que Buda praticava lá na Índia, 2.600 anos atrás, e transmitiu a todos os seus discípulos a capacidade de sentar com alta atenção, com autopercepção, e voltar essa consciência que está sempre dispersa pelos 5 sentidos, voltar para si mesmo e ver como que a gente funciona, como que eu estou funcionando, em que reinos eu estou adentrando com a minha consciência. Será que são os reinos que eu quero? Será que esses reinos, esses estados mentais me levam aonde eu quero chegar? Ou eu sou refém deles? Não tenho nenhum controle, fico sendo levado para lá e para cá sem saber mesmo quem mexe as cordinhas dessa marionete. Então nosso exercício aqui, a nossa proposta é que você conheça a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, a gente cria a realidade que a gente quiser. Então agora a gente vai ter um vídeo, um recadinho que eu vou passar para vocês e depois a gente volta para conversar mais um pouquinho e ter o exercício de meditação. Pessoal, tudo bem? Se você está interessado em saber mais sobre o Zen Budismo, lá no nosso templo, a comunidade fica no Pacaembu, a gente vai estar começando um curso de introdução ao Zen Budismo, que vai começar dia 28 de fevereiro. São 4 meses de aula num formato híbrido. Vai ter aula presencial e aula online, dá para vocês acompanharem de onde vocês estiverem. Vai ter participação especial da monja Koen, que é minha professora, e o curso vai ser liderado por outra monja que chama Reishin. Então vocês podem se inscrever no site da nossa comunidade, que é zendobrasil.org.br, e lá vocês podem ver todas as nossas atividades, também livros, cursos, aulas, eventos, retiros, palestras, tudo que está rolando. Então entra lá no nosso site e eu também vou chamar vocês para escrever para a gente no nosso WhatsApp, no endereço que está aparecendo aqui embaixo, para enviar suas perguntas, dúvidas, sugestões, opiniões, conselhos. Envia para mim que eu vou estar lendo e respondendo todas as semanas, aqui todos os dias no ar para vocês, a partir da semana que vem. Então hoje a gente está falando sobre a água. Vocês sabiam que em japonês, os monges, quando estão em treinamento, são monges noviços ainda, né? Tem todo um treinamento, a gente entra no mosteiro, tem uma formação a ser feita até poder ser chamado de monge completo, até ter concluído a formação e virar professor. E quando a gente ainda está treinando, a gente é chamado de unsui em japonês. Quer dizer nuvem e sui quer dizer água. Então, os monges em treinamento, os noviços, são chamados de unsui, de nuvem de água. Por quê? Porque a nuvem não tem forma fixa, a nuvem não tem residência fixa. É onde o vento do Dharma leva, aonde o vento dos ensinamentos, aonde o vento das necessidades leva, essa pessoa é capaz de fluir sem se fixar em uma forma ou em um local fixo. Aliás, é esse o voto do monge, né? O monge sai do lar, sai de casa, não tem mais residência fixa, não tem mais uma identidade fixa e sai da sua família individual para começar a fazer parte da família do planeta. E veja que interessante. Você já parou para pensar que a água tem 3 estados diferentes? Tem a água líquida, a água no estado de vapor e o gelo. Mas se você parar para pensar, é sempre a mesma substância que a gente está falando, né? E quando a gente fala para se tornar como a água, como esses monges noviços, tem aquele ator de Hollywood também chamado Bruce Lee, que ele também fazia essa comparação. Ele lutava com Gifu e era ator. E ele falava que quando ele entrava nesse estado de ser água, ele lutava de uma forma que ele se tornava imbatível. Por quê? Porque a água flui, gente, a água é flexível, a água é maleável. A água não só contorna um obstáculo, se ela encontrar uma pedra no caminho, ela é capaz de dar a volta, mas se ela insiste em bater na pedra, ela pode furar a pedra com a sua maciez. Então a maciez da água é extremamente poderosa. Enquanto se a gente está no estado rígido de gelo, se o gelo encontra uma pedra pela frente, o que acontece? Ele quebra.
E o gelo ele tem pontas, o gelo é frio, o gelo não dá para segurar, ele queima. Mas a gente está falando da mesma substância. Então como que eu transformo de um estado para outro? Como que eu saio de uma vida gelada, uma vida cheia de pontas, quadrada, fria, isolada, para uma vida que inclui, para uma vida que é morninha, para uma vida que nutre? Então o que muda não é a substância, não é a pessoa que muda, é o estado de consciência, como a gente estava falando mais cedo. Agora, será que a gente sabe mudar de estado de consciência ou a gente é refém dos nossos próprios humores? Então é isso que é a proposta do Zen, é você aprender a conhecer esse sistema, esse computador de última geração, esse computador cósmico que é a mente humana, aprender como ele funciona para aprender a usar de forma adequada, a usar de forma que nos beneficie e beneficie os outros, para que a gente possa ser como água. A água que se torna suja para que o chão fique limpo, a água que não tem forma fixa, a água que assume a forma do recipiente que a contém. Será que a gente pode fazer isso? Ou se eu quero carregar o meu eu fixo, se eu tenho ideias muito congeladas de mim mesmo, eu saio carregando essas pontas e nem sempre sou capaz de fluir e de me adaptar aos diferentes recipientes. Então a nossa proposta aqui desse programa é levar para vocês um pouquinho dessa sabedoria budista, que é a área da minha especialização, e mais que isso, ensinar vocês a dar esse olhar para dentro, porque através da nossa percepção consciente, a gente é capaz de derreter esse gelo e de nos fundir com o universo inteiro, quem sabe virar até vapor. E o vapor faz parte de tudo, se mistura tudo, não tem mais um eu, uma identidade separada. Lembrando que o nosso corpo é feito de 70, 80, muitos por cento de água, que o nosso planeta é o planeta água. E a gente diz, eu tenho muita água no meu corpo. Será que é isso mesmo? Ou será que não é a água que tem muitos humanos no seu corpo? Será que somos nós que contemos a água ou é a água que nos contém? Então essa mudança de olhar, essa expansão de olhar, é o que a gente quer compartilhar aqui com vocês. Nosso exercício de meditação vai ser diário, eu vou estar aqui mostrando para vocês o que a gente chama de Zazen. Za quer dizer sentar e Zen quer dizer um estado profundo de meditação, onde a gente vai treinar a nossa percepção e através desse treino vocês vão conhecer melhor como essa mente funciona, como essa mente flui e quem sabe fazer escolhas mais adequadas, mais conscientes, num estado que nos beneficia. Então agora fiquem com o vídeo, com as explicações básicas sobre a postura e depois a gente vai sentar mais um pouquinho. Então a gente tem várias posições de pernas que dá para usar quando a gente for fazer meditação no chão. A primeira chama birmanesa, que as pernas não se cruzam, vai um calcanhar na frente do outro, mas perceba que os joelhos têm que fazer uma base estável. Depois, para quem tem um pouco mais de flexibilidade, para quem já pratica yoga, por exemplo, essa postura chama lótus completa, mas não é para todo mundo, é só para quem consegue fazer, é difícil. E depois tem uma postura que chama meia lótus, quer dizer, um pé vai em cima da coxa oposta. Essa é um pouco mais fácil, mas também exige um certo treino. Então, se você não consegue, não hesite em sentar numa cadeira. Então, a gente posiciona as mãos no que a gente chama o mudra cósmico, que é essa posição, onde os polegares se tocam levemente. Então, temos também esse banquinho, você encontra ele no site do nosso templo, zendobrasil.org.br, e a gente senta sobre os joelhos. Então, uma posição um pouco diferente, ajoelhado, que em japonês a gente chama de seiza. E por último, a gente tem a cadeira, que é a maneira mais normal, que a gente está mais acostumado a sentar. Qualquer cadeira serve. Agora, o mais ideal é que seja uma cadeira firme, que não seja muito estofada e que a gente consiga colocar os dois pés firmes e planos no chão. Então a gente não fica nem apoiado no calcanhar, nem na ponta dos pés. Os pés ficam inteiros no chão e a gente vai sentar da metade para frente. Então a gente não usa o encosto da cadeira. A gente se mantém com a coluna ereta, elevada, sem encostar. Então agora a gente vai posicionar as mãos na posição que a gente chama mudra cósmico. Veja, a direita vai embaixo, essa é a maneira oficial, é sempre a direita embaixo e a esquerda vai em cima. E a pontinha dos polegares se toca levemente. Mantemos a coluna sempre esticada, sem encostar. O alinhamento do corpo inteiro. E podemos posicionar as mãos no mudra cósmico. Então vai ser a mão direita embaixo sempre e a mão esquerda em cima e a ponta dos polegares vai se tocar levemente. E esse é um termômetro da nossa prática, para ver como está a nossa atenção. Então a gente pode posicionar as mãos no mudra cósmico, veja, vai a direita embaixo e a esquerda em cima. As mãos não se cruzam, elas se sobrepõem e a pontinha dos polegares vai se tocar.
E entre as mãos fica esse espaço vazio, essa forma elíptica, quase redonda, um círculo vazio. Então, pessoal, a gente vai encontrar o nosso eixo, encontrar uma postura adequada, uma postura correta para fazer isso, para olhar para si mesmo, para testemunhar a si mesmo, para assim a gente começa a conhecer como esse sistema funciona. Então, a gente procura uma base estável, de modo que a gente não fique balançando para lá e para cá, que não tem que se preocupar em manter a postura de uma forma esforçada, com muitas contrações. Então, a gente quer ficar estável, quer ficar firme. Para isso, é preciso encontrar o nosso eixo de equilíbrio, que Buda vai chamar o caminho do meio, que não é nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, nem muito para frente, nem muito para trás, mas existe um ponto médio, que é diferente para cada pessoa, um ponto adequado, um ponto encaixado, que é o que a gente quer procurar. Então pode fazer um pequeno balanço com a coluna, até você sentir que todas as vértebras estão bem alinhadas. As vértebras a gente tem 33, nossa, é bastante, né? Tem gente que fala que consegue sentir uma por uma, imagina? E dizem que é como uma pilha de pratos, de 33 pratos. Então, quer dizer, o mínimo que você mexe em cima pode entortar embaixo e vice-versa. É difícil de manter o eixo, mas é esse o nosso exercício. O nosso exercício é de percepção e ajuste. Perceber como é que está esse corpo, como é que está a mente, como é que está a respiração. Sua respiração está alta, está baixa, está diafragmática, está no nariz, está no peito. Como é que está a sua respiração? Você já parou para pensar sobre isso hoje? Já respirou conscientemente? Já apreciou o ar? Sabe que as moléculas de ar que estão passando pelo seu corpo já passaram por inúmeros outros corpos? Estão circulando por aí, sabe-se lá desde quando? Como a gente estava falando mais cedo, está tudo interligado, gente. Todos os continentes são ligados por água. Não é o tema do nosso programa hoje? No Japão eles falam uma coisa linda, que se a gente é capaz de tomar água juntos, nós somos uma família. Por quê? Porque geralmente a gente faz reuniões sociais onde bebe-se coisas que não são água. Mas se a gente bebe água juntos, nós somos capazes de comungar como uma família. Então essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Olhar para dentro, esse olhar para nós mesmos, para acessar a nossa natureza verdadeira, mais pura, limpa, límpida, sem marcas, sem formas, assim como a própria água pura. Então a gente vai perceber que todos somos formados mais ou menos da mesma coisa, que está tudo interligado, nós somos semelhantes. A gente não é igual uns aos outros, mas nós somos semelhantes. Então esse olhar para dentro, o que você for descobrindo aí, vendo na sua própria mente, essas imagens, esses sentimentos, de um lado eles são só seus, são exclusivos, mas de outro lado todo mundo é muito parecido. Então quando a gente começa a se compreender melhor, a gente é capaz de compreender os outros melhor, porque a gente vê que todos nós somos humanos e que a nossa mente humana é semelhante em todos nós, no planeta inteiro. Se vocês forem lá no Japão, vocês vão ver, vocês vão ser capazes de reconhecer a pessoa que está brava, que está cansada, que está feliz. Por quê? Porque nós somos semelhantes, nós temos um DNA que é parecido, que é humano para todos nós. Então, quando a gente começa a olhar para si mesmo, a gente é capaz de compreender melhor o outro. A gente acorda não só para si mesmo, mas olhar para o todo. Alguma crítica que algumas pessoas fazem sobre o budismo, que as pessoas ficam muito autocentradas, muito ensimesmadas em meditação, e tinha um monte que falava, não, gente, vocês não estão entendendo, porque se a gente fala de meditação, a gente já está falando de inclusão social, de trabalho social, porque a meditação correta, esse estudar a si mesmo, significa esquecer-se de si mesmo, e além de si mesmo, expandir o olhar, ora fechado, gelado, congelado, em um eu fixo e rígido. Não, a gente quer que isso se expanda, flua, se abra, e a partir disso que nós nos tornemos seres nutritivos. Somos capazes de levar vida, de levar alimento com a nossa presença. Isso que a gente treina aqui é exatamente isso, a nossa presença absoluta, a capacidade de estar presente, de estar consciente, de estar alerta, de não estar projetando coisas sobre a realidade, de apenas estar, apenas ser. E quando a gente entra nesse estado de apenas ser, a sabedoria se manifesta de forma espontânea, natural, porque está em nós. Nós somos seres extremamente inteligentes, a nossa espécie Homo sapiens é uma espécie que sabe, mas se a gente é capaz de deixar essa sabedoria se manifestar, ao invés de ficar sempre projetando o que eu quero, o que eu acho, do meu jeito, no meu tempo. Então, o que a gente treina aqui de acessar esse eu verdadeiro, esse eu que flui, esse eu que é como a água, que não tem forma fixa, que não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, mas que é capaz de se misturar tudo e de, assim como a água, de se tornar sujo para que o chão fique limpo.
A gente vai estar aqui todos os dias às 9h30 da manhã passando essas reflexões, esse exercício de meditação para vocês. Eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram @monjedaico, monge com G, vai estar aparecendo escrito aqui. Também podem visitar o site do nosso templo, a nossa comunidade fica lá no Pacaembu, zendobrasil.org.br, e se quiserem também podem olhar o site da minha professora, que eu acho que muitos de vocês conhecem, é a Monja Coen, e o site dela é www.monjacoen.com.br. E lá nesses sites vocês vão encontrar mais sobre as nossas atividades, livros que a gente vende, cursos que a gente oferece, cursos presenciais, híbridos, online, preces, atividades diversas. Então, visitem. E eu vejo vocês amanhã, aqui nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Que os méritos se estendam a todos os seres e que todos possam se tornar o caminho do despertar.